Olá, vídeo 73 de Matemática Básica. Com esse vídeo nós entramos no quarto item do módulo. O título é Negação de algumas proposições compostas. E no final desse vídeo mesmo eu irei resolver algumas questões lá dos exercícios extras. Inclusive aquela do vídeo anterior, a questão extra 36. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos lá, vamos trabalhar com três equivalências lógicas importantíssimas. Elas estão colocadas dentro de retângulos, que por sinal, tudo que eu colocar no livro, né, não importa, os três módulos que formam o livro Matemática Básica volume 3, tudo que tiver colocado dentro de retângulos, já sabe, é de fundamental importância a memorização desses resultados, viu? Nós temos aqui três equivalências lógicas, né? E até mais ou menos a metade do livro aí nós iremos fazer as demonstrações, tanto das equivalências lógicas quanto das implicações lógicas. Nós iremos fazer essas demonstrações com o auxílio, né, do recurso chamado tabela verdade. Depois a gente entra em algo um pouco mais sofisticado, que são as regras de inferência, o método dedutivo. Mas por enquanto, vamos trabalhar com tabela verdade, tá certo? Bom, o que é que nós temos? Essa página, vamos lá. Esse quarto item vai do modo da página 9 ao quarto item, né? Negação de algumas proposições compostas, e vai até a página 14. Então você já pode ler a parte teórica, ler os exercícios resolvidos e fazer os exercícios básicos. Se tiver dúvida, já sabe como é que se comporta, viu? Não tenta por enquanto fazer os exercícios complementares. Deixa ele lá pro finalzinho. Tá cedo ainda para nós encararmos esses exercícios. Vamos lá, olha só, negação de uma conjunção. O que é que a lógica matemática fala pra gente? Bem simples, olha. A negação de uma conjunção entre duas proposições simples, P e Q, é logicamente equivalente, repete aí comigo, vai, é logicamente equivalente a uma disjunção. Olha só, a negação de uma conjunção vai virar uma disjunção. Entre quem? Entre as negações das proposições componentes da conjunção. Dito de uma maneira mais rápida, vamos lá. A negação de P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q, tá certo? Da mesma maneira que a negação de P ou Q é logicamente equivalente a não P e não Q. É importantíssimo você perceber de que a negação de uma conjunção, ela, digamos assim, vai virar uma disjunção, do mesmo modo que a negação de uma disjunção vira uma conjunção, tá certo? E depois, para nós encerrarmos essa primeira parte, né, as das três equivalências lógicas, nós temos aqui a negação de uma condicional. E a lógica matemática diz que a negação de uma condicional é logicamente equivalente a uma conjunção entre o antecedente mantido da condicional e a negação do consequente, tá certo? Bom, o que é que significa você fazer no que se refere à tabela verdade, tá bom? O que é que significa você fazer a demonstração de uma equivalência lógica utilizando tabelas verdades? Vamos lá. É bem simples, bem simples. Você faz a tabela verdade de uma das proposições. Nesse caso aqui, eu vou fazer a demonstração dessa primeira equivalência e dessa última. Essa aqui fica como exercício para você fazer, tá bom? Se não conseguir, solicita para mim que eu envio para você a resolução em PDF. Vamos lá. No que é que consiste aí? Nós iremos fazer a construção da tabela verdade dessa parte aqui da esquerda, a negação de P e Q. E vamos ficar de olho na última coluna da tabela verdade dessa proposição composta. Captou? Então vamos lá. Em seguida, já está aqui preparado o espaço, fazemos a construção da tabela verdade dessa outra proposição composta. Construída as duas tabelas verdades, tanto dessa daqui quanto dessa daqui, a gente vai ficar de olho agora, vai comparar os valores lógicos presentes na última coluna desta tabela verdade e na última coluna dessa tabela verdade. Ou seja,
os valores lógicos que irão aparecer aqui e os valores lógicos que irão aparecer aqui. Se esses valores lógicos presentes nas últimas colunas, tanto de uma quanto da outra tabela verdade, forem iguais e principalmente na mesma ordem, isso é muito importante, esses valores têm que ser iguais e dispostos, colocados numa mesma ordem. Se isso acontecer, você pode dizer que essas duas proposições compostas são logicamente equivalentes. Ok? Conforme eu disse no início, inicialmente, até a metade mais ou menos do livro, vamos fazer as demonstrações tanto de equivalências quanto de implicações lógicas usando tabela verdade, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos lá, eu vou começar a construção da tabela verdade dessa proposição composta. Então me acompanha aqui, ó. É a negação de P e Q. Se liga aí, vai. Vamos lá, aqui eu vou colocar, como são duas proposições simples, né? Você já viu no vídeo anterior que temos 4 linhas. Eu vou colocar aqui, vou colocar P, Q. A ordem aqui é arbitrária, eu vou escolher a tradicional. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Muito bem, tá aí. Lá, claro, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vai ser a construção da tabela verdade dessa outra proposição composta aqui do lado esquerdo. É não P ou não Q. Isso, pronto. Não P ou não Q. Tá certo. E aí, para evitar confusão, eu vou adotar aqui a mesma ordem que eu adotei aqui, tá certo? Então eu vou colocar aqui P, Q, muito bem. VV, V, V, VF, VF. Aqui eu tenho FV, FV. E para encerrar, FF. Muito bem, ok. Vem para cá. Eu quero construir a tabela verdade desta proposição. Como você é iniciante, né? Façamos o seguinte. Vamos inicialmente construir a coluna disso daqui. P e Q. Então coloca aí, vai. P e Q. Vamos preencher essa coluna aqui com os valores da tabela do vídeo anterior. É isso mesmo? E depois aqui a gente faz a negação dessa coluna. A negação dessa coluna, ou seja, a negação de P e Q. Tá certo? Muito bem. E ficar de olho aqui nos valores que irão aparecer nessa última coluna. Bom, a tabela verdade P e Q eu tenho certeza que você já memorizou. Então vamos lá. Verdade, 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 falso, falso e verdade, falso e falso. Como eu quero a negação de P e Q, eu vou negar essa penúltima coluna. Então vamos lá. A negação de verdade é falso. A negação de falso é verdade. Negação de falso é verdade. A negação de falso é verdade. Se liga agora, preste atenção no que foi que nós obtivemos aqui, ó. Olha a sequência que apareceu aqui. F, V, V, V. F, V, V, V. Muito bem. Está construída a tabela verdade desta proposição composta. Olha aqui. O que é que nós vamos fazer? Construir agora dessa daqui, ó. Não P ou não Q. Não P ou não Q. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos lá. Eu vou construir não P. Deixa eu só apertar aqui. Esqueci de colocar esta coluna daqui. Pronto, olha aí você. Vou colocar aqui não P e vou colocar aqui não Q. Muito bem. Não P, não Q. Vamos lá, não P. Depois eu faço o quê? A disjunção de quem? Dessa antepenúltima com essa penúltima coluna. Ou seja, a disjunção de não P com os valores daqui dessa penúltima coluna. Não Q. Muito bem. Negar P. Pô, mas P está aqui. É a primeira coluna. Então vamos negar a coluna de P. Então vamos lá. A negação de verdade dá falso. A negação de verdade dá falso. A negação de falso dá verdade. A negação de falso dá verdade. Agora eu vou negar quem? Eu vou negar Q. Então olha cá. A negação de verdade é falso. A negação de falso é verdade.
a negação de verdade é falso e a negação de falso é verdade. Se liga agora. O que é que eu quero agora? Construir a disjunção. Eu quero construir a disjunção dessa terceira coluna com essa quarta coluna. Poxa, os valores lógicos já estão memorizados aí por você, né? Falso, falso, isso vai dar falso. Vamos lá? Olha, já começou aí, que beleza, tá vendo? Ó? Já começou a bater certinho. Eu tenho o que agora? Eu tenho falso ou verdade. Falso ou verdade. Dá verdade? Isso. Verdade ou falso? Vai dar verdade. Olha aqui você. Verdade. Verdade. Última linha. Verdade ou verdade vai dar verdade. Olha só. Compara aqui agora. Compare a última coluna de uma tabela com a última coluna da outra tabela. FVVV, né? E aqui FVVV, tá certo? Bom, o que é que significa isso? Acabamos de provar, né? De acordo com a lógica matemática, nós provamos que essas duas proposições compostas, elas são logicamente equivalentes. Elas são logicamente equivalentes. Uma pode ser substituída pela outra, tá certo? A partir de agora já sabe, toda vez que você tiver de negar uma conjunção, a negação de uma conjunção pode sim, a lógica matemática nos autoriza, ela pode ser substituída por uma disjunção formada entre as negações das proposições componentes da conjunção, tá certo? Bom, essa aqui fica como exercício para você resolver, tá bom? São os mesmos passos, eu tenho certeza absoluta que se você prestou atenção nessa demonstração, você consegue tranquilo. Bom, somente para orientar você, você tem aí, vamos lá, eu estou na página 9, né, o item 4. O que é que as questões dizem para você aqui? Vamos lá, você já tem condições de fazer da questão básica 23 até a questão básica 28, da 23 até a 28. A maioria dessas questões são de concurso público, tem questão da ISAF, do CESP, e tem uma interessantíssima que dá até para eu resolver aqui agora para você, até mesmo para você ser apresentado como é que o estilo de forma, né, de que você pode ser cobrado em uma questão de concurso público. Então o que é que nós temos lá? Questão extra 28, página 82, tem também a questão extra 29, ambas de concurso público. Então me acompanhe aí na leitura da questão extra 28. Olha só o que é que nós temos. Dizer que não é verdade que José é gordo e Carlos é alto é logicamente equivalente a dizer que, olha só, se liga aí, vou repetir. Dizer que não é verdade. Dizer que não é verdade. Abra um parênteses. Aliás, toda vez que você estiver lendo dizer que não é verdade, dizer que não é verdade, faz o seguinte, abre um parênteses e esse dizer que não é verdade termina se transformando no símbolo de negação. O que é que nós temos? Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso daqui, depois eu retorno para fazer essa demonstração. Tá bom? Se eu escrever no quadro, fica melhor o entendimento por sua parte. Muito bem, vamos lá então. Olha só o que é que nós temos. Eu coloquei aqui no quadro para você o enunciado da questão extra 28, parte do enunciado, né? Dizer que não é verdade que José é gordo e Carlos é alto é logicamente equivalente, olha a palavrinha usada até no enunciado da questão, é logicamente equivalente, tá bom? A dizer que, aí tem as alternativas, né? Então vamos lá, o que eu quero que você fique ligado ou ligada a partir de hoje, toda vez que você tiver essa expressão, dizer que não é verdade, eu não sei se você vai enxergar, provavelmente não, porque minha câmera não tem lá essa resolução toda, mas eu estou colocando um pincel vermelho aqui, ó. Essa situação, dizer que não é verdade que,
dizer que não é verdade que você pode, né? Pode, não deve, em algumas questões de lógica matemática, fazer isso daqui, ó. Isso vai ser substituído pelo sinal de negação e por um parênteses. Coloca aí um parênteses. Pronto, olha só. Dizer que não é verdade que, para dizer que não é verdade que, eu não sei o que vem depois, mas seja lá o que for, vai estar aqui dentro dos parênteses para ser negado, ok? Então deixa eu escrever aqui, vai. José é gordo. José é gordo. Vamos lá. José é gordo. E, olha aí você, o I, tá certo? Já posso escrever já com o símbolo da lógica. Carlos é alto. Então vamos embora. Carlos é alto. Muito bem. Ora, mas espera aí. Isso daqui é a negação de uma conjunção que nós acabamos de ver, né? Vai virar o quê? Vai virar uma disjunção. Ou, se você quiser. E com a negação de quem? Dessas duas proposições. Isso aqui está ocupando P e aqui está ocupando a proposição Q. Você já sabe, né? A negação de P e Q vira não P ou não Q. O ou eu já botei aqui para você. A negação de José é gordo, vamos lá. É José não é gordo, isso. José não é gordo. Ou, né, vamos deixar claro isso aqui, não esqueça desse detalhe não. Ou Carlos é alto. Bota a negação de Carlos é alto. Você escreve Carlos não é alto, ok? E é fácil, é bem fácil, é uma questão bem elementar, mas eu precisava passar para você esse detalhezinho do dizer que não é verdade que muitas questões da lógica matemática começam envolvendo negação, começa com esse tal de dizer que não é verdade que. Então, o dizer que não é verdade que, para evitar confusão, você abre um parênteses, do lado esquerdo você bota o símbolo de negação. Então vamos lá. Dizer que não é verdade que José é gordo e Carlos é alto é logicamente equivalente a dizer que, letra A, José não é gordo ou Carlos não é alto. Pronto, letra A, de cara, né? José não é gordo ou Carlos não é alto. E aí, além daqueles lá dos exercícios básicos, você pode fazer aqui nos exercícios extras, você pode fazer da questão extra 26 até a questão extra 35, todas essas questões se referem à negação de uma conjunção e à negação de uma disjunção, ok? Bom, vamos fazer o que agora? Vamos voltar agora para a demonstração das equivalências lógicas. Muito bem, então voltemos agora para as demonstrações de equivalências lógicas. Eu apresentei, lembrando aí para você, eu apresentei 3 equivalências lógicas, fiz a demonstração da primeira, né, a negação de uma conjunção, deixei como exercício para você a negação de uma disjunção, que foi a segunda apresentada, e vou fazer agora a negação da condicional, né? O que é que a lógica matemática nos diz? Ela diz o seguinte, olha, a negação de se P então Q é logicamente equivalente a P e não Q. Trocando em miúdos, vamos lá. Quando você tiver a negação de uma condicional, você vai transformar essa condicional em uma conjunção entre o antecedente, você mantém o antecedente e nega o consequente da condicional, ok? A demonstração é muito parecida. Então, por exemplo, eu vou começar com essa tabela aqui, eu vou fazer a construção da tabela verdade dessa proposição, ou seja, a negação de uma condicional. E aqui vai ser a construção, né, da tabela verdade dessa conjunção P e não Q. E vamos ficar de olho nessas duas últimas colunas aqui para dar uma olhadinha nos valores lógicos. Se os valores lógicos que irão aparecer aqui forem iguais e na mesma ordem, quantidades iguais e na mesma ordem, a gente prova, né, demonstra que realmente essa equivalência lógica é verdadeira, tá bom? Então
Então vamos lá, negação de se P, então Q. Então eu vou começar com P, Q. Aqui eu vou botar aquela ordem tradicional, apesar de não ser obrigatória, mas ela é a tradicional, né? Quase todos os livros, a esmagadora maioria dos livros usam essa, tá vendo? Então vamos lá, aqui eu vou começar com se P, então Q, e nessa última coluna a negação da condicional. Percebeu aí? Então vamos lá, se P, então Q. Muito bem, se liga aí agora, vai. Bom, isso aqui o condicional já está no seu DNA, né? Verdade, falso, verdade, verdade. Agora a negação de quem? Da condicional, tá aqui, ó. Vamos negar isso aqui, esses valores aqui dessa penúltima coluna. Então a negação de verdade da falsa, a negação de falso da verdade. Aqui vai dar falso e aqui vai dar falso. Fique de olho, fique ligado ou ligada nessa sequência aqui, FVFF, FVFF, tá bom? Vamos lá aqui agora, vai. Tabela verdade de P e não Q. Vamos começar. P, Q, a mesma ordem que eu comecei, senão gera confusão, né? Eu poderia até alterar a ordem aqui, mas não é interessante porque pode gerar confusão na hora da confirmação, da verificação da validade. Então, eu adotei essa aqui, adote lá também, para não ter confusão. VF, FV, FV e FF. FF. Muito bem. O que é que eu quero agora? Vamos lá, eu quero construir a tabela de P e não Q. Então deixa eu começar com não Q. Vou negar Q. E depois que eu negar Q, eu faço a conjunção entre P, ou seja, a primeira coluna, e não Q, que é a terceira coluna da esquerda para a direita. Ok? Então se liga aí, vai. Vamos fazer não Q? Vamos negar Q, a negação de verdade da falso, a negação de falso da verdade, aqui vai dar falso, aqui vai dar verdade. Agora uma conjunção, poxa, é a tabela verdade do vídeo anterior, né? Entre Q, entre P e não Q, é a primeira e a terceira coluna, primeira e terceira coluna, P e não Q. Então vamos lá, verdade e falso, poxa, dá falso, claro. Verdade, verdade vai dar verdade, olha só você, já está começando, viu? FV, FV. Falso e falso dá falso. Falso e verdade dá falso. Olha só você. Olha só o que é que nós temos aqui, ó. Olha só. F, F, V, F, F. F, V, F, F. Pronto. De acordo com a lógica matemática, né? Foi o que nós fizemos aqui agora. Acabamos de demonstrar esta equivalência lógica. Portanto, o que é que significa? Significa que a negação de uma condicional será logicamente equivalente a uma conjunção entre o antecedente e a negação do consequente da condicional, ok? Agora é o que? Treinar exercícios, vamos lá. Nos exercícios extras você tem uma quantidade muito boa de questões referente à negação de condicional. Exercícios extras. Você tem lá na página 85, tá lá, negação de condicional, né? E lá naquela parte inicial da página 14, deixa eu ver aqui só para me orientar aqui, para lhe orientar. Quarto item, negação de algumas proposições compostas. Você vai fazer da questão básica 29 até a questão básica 38. Todas essas questões de negação de condicional, tá bom? Então, recapitulando, esse vídeo de hoje, ele diz respeito ao quarto item do módulo Lógica Matemática, vai da página 9 até a página 14, tá certo? E foi o que nós trabalhamos hoje. Trabalhamos a negação de uma conjunção, a negação de uma disjunção e a negação de uma condicional. Dá uma lida nos exercícios resolvidos, isso é muito importante. Você vai ver que no finalzinho de cada exercício resolvido eu indico um grupo de exercícios. Faz aquele grupo de exercícios. Por quê? Porque a estrutura de resolução exigida nos exercícios propostos é a mesma daquela estrutura que eu apresentei para você no exercício resolvido. É como se eu estivesse pegando em suas mãos para resolver a questão. Deixa não. E se tiver dúvida, já sabe, tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta 3 vezes. Não conseguiu, pronto, aí me pede, aí me fornecendo
o número da questão, o número da página que se encontra a questão, que eu envio a resolução para você. Só como curiosidade, para a gente encerrar esse vídeo, né? Algumas pessoas me cobraram a resolução dessa questão, né? Olha só você. No vídeo anterior, questão extra 36, eu peço para que a pessoa me dê o valor lógico de toda a condicional. Eu não estou pedindo dessa em particular 1 mais 1 igual a 3, ou da proposição eu sou Napoleão Bonaparte. Tá bom? Não. O que a questão pede é isso aqui, ó, o valor lógico de toda a condicional. Eu falei na época, se você quiser retornar lá, vou apagar aqui agora que eu vou precisar. Aliás, não precisa nem apagar, deixa quieto. Que bastava você prestar atenção, muita atenção. Era uma questão de atenção, de a pessoa ser atenciosa, tá certo? Você responde essa questão olhando a tabela verdade da condicional, tá aqui, ó. Se P, então Q. V, F, V, V. Verdade, falso, verdade, verdade. Ora, bem simples. O que eu quero com essa questão é fazer com que a pessoa torne-se íntima da tabela verdade da condicional, tá bom? O que é que você tem aqui? Observe ela, com bastante atenção. Essa tabela verdade nos informa o seguinte: toda vez que uma condicional apresentar o antecedente falso, dá uma olhadinha aqui, ó. Na terceira linha e na quarta linha, essas duas linhas apresentam o antecedente falso. E essa mesma tabela verdade nos informa que, independentemente do valor lógico do consequente, a condicional será sempre verdadeira. É isso, ó. Como você tem aqui, se 1 mais 1 igual a 3, e eu e você, nós sabemos que 1 mais 1 igual a 3 é uma proposição cujo valor lógico é falso, poxa, independentemente do valor lógico disso daqui, ó, eu sou Napoleão Bonaparte, tá? E aí a gente fica sem saber se quem está falando seria o próprio Napoleão Bonaparte ou outra pessoa, seria falso. Mas não importa se quem está falando, se é falso ou verdadeiro. O importante é que o antecedente é falso. E o que é que acontece com uma condicional? O que é que acontece com o valor lógico de uma condicional quando o antecedente é falso? Olha aqui você. A condicional terá o valor lógico verdadeiro. Tá certo? Muito bem. Vamos encerrar esse vídeo aqui, né? Esse vídeo 73 de matemática básica. No próximo vídeo, 74, a gente entra assim num tipo de equivalência lógica importantíssima. Poxa, eu seria capaz até de afirmar aqui que de concursos públicos assim é a campeã absoluta de exigência de cobrança, que é a contrapositiva de uma condicional. Tá bom? Então até o vídeo 74 de matemática básica.